Olá, meus queridos irmãos e irmãs, alunos aqui da Escola Bíblica Semanal do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Eu sou o professor Áureo e estamos aqui com mais uma aula na sequência que nós nos propusemos a trazer para todos vocês. E nessa aula de hoje, que é a 11ª aula, essa aula foi originalmente ministrada no dia 13 de março, na sequência, mas por uma sugestão do professor Martinez, que é o presidente do CACP, nós decidimos então colocar as aulas numa playlist para que elas fiquem gravadas, tá bom? Então, com isso, nós permitimos que você que não tenha conseguido assistir uma aula na segunda-feira possa depois, aí no descanso da sua casa, tranquilamente, podendo pesquisar, assistir a sequência das aulas. Essa sequência completa vai só se encerrar bem depois do meio do ano e nós conseguiríamos fechar o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman. Nós estamos usando como base, nem todas as aulas é exatamente como ele pensa. A gente segue a sequência, porque é uma sequência bem lógica. Então aí você também está vendo abaixo da tela aí as aulas que já foram ministradas até que nós chegássemos nessa aula. Essa aula de hoje nós vamos falar do fato do pecado. O pecado ele é inegável, o pecado ele é inequívoco, o pecado ele é real. E é isso que nós vamos tratar nessa aula 11, tá bom? Então a aula 11 está aí, hamartiologia ou hamartiologia. Se a gente for ler no português nosso, nós iremos ler hamartiologia, tá? Mas esse H sempre vai ter uma sonoridade em outras línguas, línguas germânicas, línguas eslavas, próprio grego, próprio hebraico, som do R, então hamartio, e esse logia logia. Então às vezes vocês vão me ouvir falando hamartiologia ou hamartiologia ou hamartiologia, tá bom? Então a aula 11, o fato do pecado. Muito bem, então para que eu introduza essa aula, nós vamos fazer algumas exposições de algumas ideias e depois o Meyer Pearman ele traz aqui nessa aula o fato do pecado, uma coisa interessante. Ele quer nos apontar a realidade do pecado mostrando algumas correntes filosóficas que negam o pecado. Então a gente vai discutir isso um pouco ao longo dessa aula. Então tá aqui, está escrito lá no livro de Gênesis, que o próprio Deus, quando terminou a criação, o próprio Deus então, disse que tudo era o quê? Muito bom. Na verdade, quando o Senhor criou, você pega o texto de Gênesis no início ali, e criou o ser humano, criou Adão, criou Eva, ali fala que macho e fêmea os criou e colocou o nome de Adão, o primeiro homem. O propósito de Deus era que eles vivessem eternamente. Até que eles caíssem, eles iriam viver eternamente. Nós vamos ver em uma das aulas lá na frente que um dos efeitos do pecado é a morte eterna. Então, quando Deus concluiu a sua obra, ele disse, olha, muito bom, tudo é muito bom. Ou seja, não havia presença do pecado. Então, observando por cima, nós percebemos que muitas coisas que agora existem, no entanto, não são boas, obviamente. O mal, a impiedade, a opressão, a luta, a guerra, a morte, tudo de ruim, tudo que não presta nesse mundo, a gente claramente observa. Uma criança que começa a ter noção do certo e do errado, ela obviamente compreende que há a presença do mal nesse mundo. Então, naturalmente surge essa questão, essa pergunta, como que o mal entrou no mundo? Isso nós vamos discutir ainda lá em aulas futuras, O mal entrou no mundo, Deus criou o mal, Deus permitiu que o mal surgisse. Então, existe uma aula que já foi ministrada pelo professor Martinez, que é sobre Satanás e os anjos caídos, que ele coloca um pouco dessa questão da criação do mal. Então a gente questiona isso. Como é que o mal surgiu no mundo? Como é que o pecado entrou no mundo? Por que as pessoas cometem o mal? Mas a Bíblia ela nos oferece a resposta de Deus e ela vai além, ela nos informa que o pecado realmente, o que ele realmente é, qual é a realidade do pecado. Melhor ainda, a Bíblia nos apresenta o remédio para o pecado. Por isso que a sequência das aulas é importante para você entender, porque ela tem uma linha sistemática. Primeiro estudamos a base teológica, a importância da doutrina. Depois nós estudamos o texto sagrado, as origens do texto sagrado.
depois nós estudamos ou procuramos estudar Deus, o que é Deus, os conceitos ligados à divindade, e depois a gente entrou na questão do homem. O homem, a antropologia teológica, né? Estudando o homem na sua triunidade, estudando o homem na sua tricotomia, corpo, alma e espírito, estudando o homem do ponto de vista da criação. Depois nós entramos no pecado. Nós vimos ao estudar o homem, a doutrina do homem, que ela é importante para que nós possamos entender a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, possamos entender o juízo, possamos entender a remissão, enfim, são assuntos coligados. Não dá para você falar que vai estudar algo dentro da Bíblia sem ter essa contextualização sistêmica do todo. E aqui, trazendo para vocês o porquê que essa aula, porquê que essas aulas que vocês têm da 11, 12, 13 e 14, se não me engano, são 4 aulas, leva essa palavra. A palavra da sua etimologia está ligada ao grego, né? A raiz aqui, hamartio, ou hamartia, que é pecado, e logiologia, que é estudo. Então tá aqui, vocês vão ouvir muito a gente falar ao longo dessas aulas, dessa questão dos radicais das palavras, né? A formação etimológica da palavra, qual é a origem daquela palavra. E muitas palavras que nós usamos na teologia, elas são traduzidas ou têm a sua origem do grego. Poderiam ser do hebraico, mas a maioria é do grego, até porque o grego também trouxe uma influência grande para o português. O conceito de pecado. Na Bíblia existem vários termos que são empregados para se referir ao pecado. E nós vamos ver vários deles. E ao longo das aulas a respeito do pecado, nós trataremos desses termos. Então, em outras palavras, é correto afirmar que o pecado é o mal numa categoria específica, que de forma bastante resumida pode ser definido como o mal moral. Então, nós vamos ver depois esse mal moral trazendo o sentido da desobediência, trazendo o sentido da rebelião, trazendo o sentido da injustiça, isso sempre de acordo com a tradução que foi realizada do texto original. Portanto, então aqui, para resumir, o verbo pecar é desobedecer, rebelar-se, descumprir a ordem divina, rejeitar o plano de salvação, e por aí vai, né? Um filho que desobedece um pai, ele cometeu um pecado contra Deus e contra o seu pai. Então veja que é muito amplo esse estudo, é uma abrangência muito grande. Então, quais são as principais palavras do hebraico para pecado? E logo em seguida veremos as principais palavras também no grego. Então aqui nós temos ratá ou rataí, ou se você for ler no português, o chata, né? Porque a gente dá essa sonoridade CH. Eu já falei, o próprio CH em línguas germânicas e eslavas, por exemplo, tem o som do R, nossa, esse R forte, né? Vem lá de dentro, né? Quem trabalha com a filologia, que é o estudo das línguas, fala gutural, né? O som que vem, então você fala ratar, né? Significa desviar do caminho, né? Errar o alvo. Então veja bem, quando nós falamos de algo, errei o caminho, desviei do caminho, errei o alvo, você não está aqui insinuando algo tão grave, né? Você se desviou, você afastou do caminho, né? Então, assim, dá para entender que o próprio hebraico coloca uma certa gradação, o que não quer dizer que você vai particionar o pecado, nós iremos particionar o pecado tem o nível 1, 2, 3, 4, não é isso, é que dependendo do contexto que a palavra era empregada, havia mais sentido se traduzir ou se empregar originalmente a palavra que tinha aquele sentido, errou o alvo, errou o caminho. Avel ou avone, dependendo da tradução, aqui já você vê que é um pouco mais grave, a falta de integridade, né? O cara foi desonesto, roubou, defraudou alguém, que é iniquidade, que é o pecado daquele que conhecia já o pecado escriturado, sabia o que era pecado e mesmo assim ele comete, é o iníquo. A gente usa muito essa expressão no Novo Testamento para falar do pecado na igreja. Então, afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Aí no hebraico se usa essa palavra. Veja, o juízo virá sobre os que pecam. Nós vamos ter uma das aulas que tem uma diferença entre pecados, as ações pecaminosas. A natureza pecaminosa nossa será tratada nessa terra por aqueles que aceitarem a Jesus pela obra da cruz, aqueles que não aceitarem pelo juízo.
os pecados as pessoas pagam nessa vida mesmo. Existem muitas consequências do pecado que são ligadas à vida material. Então, há uma gradação no sentido do ponto de vista material, da gravidade que aquela pessoa cometeu. Quando eu cometo uma defraudação, quando eu engano alguém intencionalmente, é muito mais grave, obviamente, quando eu cometo um deslize e acabei enganando alguém, eu acabei cometendo um erro num troco, por exemplo, que eu não estava com a intenção, eu errei o caminho, né? Que seria o ratai ou ratai. Pechar transmite a ideia de revolta, rebelião. Então, lá na história do povo de Israel, do povo judeu, é um termo muito empregado quando haviam aquelas guerras, quando os povos se rebelavam. Então, pechar e a rebelião contra Deus também. Rachar, algumas traduções têm só o ra, que é significado de maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral ao fugir das regras que estão estabelecidas. E o acham, culpa. Então, veja que conforme a intenção ou conforme a atividade, o fato realizado, uma palavra é empregada para trazer aquela tradução. E o ta'a, andar errado. Aqui são as palavras, então, que nós trazemos do hebraico. Palavras gregas para pecado. Hamartia, vamos usar esse i, no português tia, né? Tia. No grego, a pronúncia mais adequada seria o tia, então hamartia. Essa palavra mais abrangente, né? E ela vem da Septuaginta. Vocês vão lembrar lá, na aula que a gente fala do texto bíblico, que a Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, né? Então, essa palavra hamartia, ela é amplamente usada nessa tradução da Septuaginta. O que significa hamartia? Significa desviar do caminho da justiça. Adíquia, cometer injustiça. Então, quando a gente quer colocar o sentido do cometimento da injustiça, no Novo Testamento a palavra usada é adíquia. Anomos, que é negação, a inexistência, não existe nomo, que é norma, que é regra, que é lei. Então, não tem a norma, usada para referir aquele que transgride a lei. O anomo, né? É a pessoa que transgrediu uma norma, transgrediu uma lei. Paraptoma, né? As palavras gregas normalmente são paroxítonos, a tônica está sempre na penúltima sílaba. É algo como se fosse uma ofensa ou uma transgressão deliberada. O que é uma transgressão deliberada? Algo que eu faço intencionalmente. Poneros refere-se à iniquidade moral. Então, já teria, obviamente, um sentido mais forte, mais pesado, por exemplo, do que aquele desviou do caminho da justiça. Um exemplo, né? Não quer dizer que nós defendemos isso, ou não quer dizer que também Deus considere isso, porque, na verdade, a remissão, a redenção é para todos os pecadores, qualquer nível de pecado. A negação do pecado. Então, para que nós venhamos a fortificar a ideia de que o pecado é um fato, de que o pecado é uma realidade na sociedade, de que o pecado é algo inerente ao ser humano. Numa das aulas nós vamos aprender isso, né? Ele foi herdado de Adão. Nós então vamos aqui trazer uma ideia do Meyer Pirman, de trazer teorias que negam o pecado. Ora, se eu nego, se eu tenho a intenção de negar algo, é porque indiretamente eu estou me convencendo que esse algo existe, né? O famoso paralelismo do estudo do hebraico, ou que os eruditos judeus usavam para estudar o texto, tem muito a ver com a negação e a afirmação, né? A tese e a antítese. Então, se eu nego o pecado, eu nego uma teoria, é porque, no fundo, aquilo me incomoda, eu preciso negar a teoria. Então eu vou apresentar para vocês algumas escolas filosóficas, inclusive uma seita que nega o pecado, porque isso fortifica essa concepção da existência e do fato do pecado. Então não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado, né? Biblicamente falando. A história e o próprio conhecimento íntimo do homem oferecem um abundante testemunho disso. Só você olhar Nero, você olhar Hitler, você olhar Átila, se você olhar a história de pessoas do mundo antigo, da época medieval, você vê que o homem, essa questão da natureza, dessa má natureza dentro das pessoas, é muito forte. Então, não tem, e olhando o texto bíblico, nós não temos como negar a existência do pecado. Porém, as teorias apareceram, para quê? Para negar, para criar desculpas, para diminuir o peso
para relativizar, né? E qual a razão para se negar o pecado? A razão de se negar o pecado é para tentar trazer uma limpeza de consciência. Na verdade, é porque aquilo incomoda a pessoa, aquilo incomodava alguns filósofos, incomodava alguns teóricos, então eles tinham que desenvolver teorias que negassem a existência do pecado. Por exemplo, o ateísmo. O ateísmo, vamos pegar aqui no grego, né? Tá? Negação, e teísmo, nós vimos lá na aula de Deus, tudo que é referente à divindade. Então, teísmo, a filosofia, o grupo, a escola que estuda Deus. Eu nego isso. Então, ao negar Deus, você tem um ateísmo lá nos gregos, você tem um ateísmo forte já no século XIX, né? Marx, por exemplo, ateísta. Nós vamos mostrar aqui a figura de um filósofo mais recente. Então, o ateísmo, ao negar Deus, ele nega também o pecado, porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. Ora, se não tem Deus, não tem pecado. Aí você imagina uma pessoa que ela cresce, desde a sua tenra idade, ela aprende que não existe Deus e que não tem pecado. Então, qual que é o balanço, qual que é o equilíbrio moral que essa criança desenvolve no seu interior? Nenhum. Isso era uma das coisas muito usadas por Marx para poder fazer a ruptura da sociedade, para poder implantar a revolução que ele desejava. Você tinha que destruir para construir. Por isso que hoje você vê muito esse pessoal ligado à esquerda gostam de usar a palavra desconstrução, né? Isso é uma coisa um pouco até antibíblica, né? Você não tem que desconstruir nada. Ou você nasce de novo, ou você não nasce de novo. Eu não desconstruo para construir. O conceito bíblico é eu morro para nascer, né? Então, o ateísmo, ao negar Deus, eu nego Deus. Então, se eu, em última instância, pecado é rebelar-se contra Deus, ao negar Deus, não tenho pecado. E aí eu trago essa imagem aqui, né? Não sei se vocês conhecem esse cidadão, esse é o famoso italiano Antonio Gramsci, né? Viveu no século XX, morreu em meados, 1940, mais ou menos, foi filósofo, era jornalista, escritor, totalmente ateísta, só desenvolveu teorias que negam a divindade, negam a Bíblia, negam a cristandade. E por isso que ele tem teorias, inclusive, que para aquelas pessoas que estudam, elas fortemente promovem a destruição da sociedade, a deterioração. Porque, veja, se eu não tiver uma tábua para controlar o que seja pecado, eu acabo trazendo destruição para o conjunto social onde nós estamos vivendo. Outra corrente filosófica, o determinismo. O determinismo, nós tivemos grandes filósofos também no século XIX, no século XX, que escreveram muito a respeito do determinismo. O determinismo, ele, em última instância, ele diz o seguinte, né? Não adianta você querer fazer as coisas ou você tentar reagir, porque existe uma causa que vai apontar para um destino para você. Então, você já tem, se você fez determinada atitude, se você desenvolveu determinado procedimento, é porque você tinha que fazer aquilo. Então, as opções são ditadas por impulsos internos e circunstâncias que escapam ao nosso domínio. Aqui ele dá uma figurinha de linguagem. A fumaça que sai pela chaminé parece estar livre, porém ela se esvai por leis inexoráveis, ou seja, inevitáveis, que vai acontecer, ela sai da chaminé e desaparece. Então o determinismo seria isso, você vai pecar porque tem que pecar, não tem jeito, não tem uma outra opção. Nós pecamos, afinal de contas, porque existe uma causa humana e vamos pecar. Então, dessa maneira, uma pessoa não pode deixar de atuar da maneira como ela faz, e estritamente falando, ela não deve ser louvada por ser boa e nem ser culpada por ser má. Afinal de contas, está determinado que ela vai atuar ou vai realizar tal atividade. Então o homem ele é um escravo, você é um escravo, diz o determinismo, das circunstâncias. Sendo assim, eu não pequei, eu apenas cometi atitudes que eu iria realizar, que eu não conseguiria, digamos assim, evitar, porque estava predeterminado que aquilo acontecesse. Isso acaba criando ligações com fatalismo, acaba criando ligações, enfim, com o próprio espiritismo, que nós vamos fazer lá quando entrarmos em seitas heresias, né? Aconteceu porque eu estou pagando por algo lá de trás. Então, assim, é muito fácil você usar isso como argumento, porque você tira toda a capacidade de raciocínio, de razão, de livre-arbítrio, de escolha que Deus colocou no ser humano. Mas a palavra de Deus terminantemente diz
que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. Você pega do Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre desafiando o homem, dizendo, olha, eu coloquei hoje para você escolher entre o bem e entre o mal, cabe a você escolher. Uma liberdade implícita em todos os mandamentos e exortações. Longe de nós sermos vítimas da fatalidade e casualidade, declara-se que o homem é o árbitro do seu próprio destino. Né? Vou pegar um primeiro versículo que desmonta essa questão do livre-arbítrio, quando Caim fica bravo com Deus, porque Deus aceitou a oferta de Abel. Deus já observa, Deus conhecia os pensamentos de Caim. Caim já estava com a intenção de matar Abel. Então Deus se dirige para Caim e diz, olha, a sua vontade, né, o seu desejo, aquilo que você está querendo fazer é contra você. Cabe a você dominá-lo. Ora, se o próprio Deus fala assim para Caim, é porque ele colocou em nós as ferramentas que nos permitem dominar os nossos desejos. Obviamente que se não houvesse livre-arbítrio, esse texto não ficaria originalmente com essa colocação. Então, recentemente, aqui é uma historinha que o autor do nosso livro base traz, muito interessante. Tentaram absolver um rapaz de 16 anos, mas o crime era indesculpável e ele declarou porque sabia que o havia cometido conscientemente. Então a nossa consciência, ela sempre vai acusar, apesar dos ensinos que ele recebera dos pais e na escola dominical. Então, ele insistiu que fosse cumprida a pena capital. Pena capital, nós sabemos nos Estados Unidos, é a pena de morte. Jovem como ele era, e diante da própria morte, ele recusou-se a enganar a si próprio. Então veja, um jovem, 17 anos, que havia matado uma outra pessoa, ele se recusou a alegar que era louco, ele deixou o julgamento correr, porque a própria consciência dele cobrou isso dele. Ele tinha plena consciência do erro que ele havia cometido, ele pagou com a própria morte. O hedonismo agora, é outra corrente filosófica, essa é antiga, nós vemos exemplos, né, pinceladas de hedonismo dentro do Novo Testamento, e nada mais é do que ter o prazer. O hedonista defende que você tem que ter prazer no final das contas, né? Você só vai conseguir fugir da dor, das enfermidades, do sofrimento, se você tiver prazer em alguma atividade. Então a pergunta base, fundamental de um hedonista é: isso me traz prazer? E com isso ele justifica o pecado, ele cria uma desculpa para o pecado. Por quê? Porque ele justifica que ele precisa ter o prazer, ele tem que buscar o prazer, e aí ele justifica a execução do pecado, porque obviamente muitas coisas que traz prazer para a nossa carne são contrárias à palavra de Deus. Então aqui, qual pílula, né? Eu acho legal isso que o autor traz aqui, ó, qual pílula açucarada, com designações tais como essa. Isso é uma fraqueza inofensiva, é pequeno desvio, é mania do prazer, é fogo da juventude. Outras, muitas vezes, que a gente vê na própria igreja, porque Deus não transforma a alma, né? Então eu sou violento porque Deus, a minha transformação não foi instantânea, e assim vai. Nós criamos desculpa, a pessoa às vezes nem sabe, e ela está aplicando na prática uma filosofia hedonista. Eles desculpam o pecado com expressões como essa: errar é humano, o que é natural é belo, e o que é belo é direito. Deixa eu viver o amor, deixa eu fazer, deixa acontecer. O importante, quantas pessoas na própria igreja, por exemplo, justificam o divórcio, afinal de contas é um direito da pessoa encontrar o amor. Ora, nós sabemos que a vida real é completamente diferente, e às vezes o problema nem era o relacionamento, era a própria pessoa, mas ela tem que ter uma desculpa. O hedonista, ele vai trazer uma desculpa para cometer o pecado. É sobre essa teoria, ou seja, sobre a corrente filosófica do hedonismo, que se baseia o ensino moderno de autoexpressão. Em uma linguagem técnica, o homem deve o quê? Liberar suas inibições. Você não pode segurar, você tem que sair do armário, você precisa soltar, se desvencilhar, você precisa relativizar o texto bíblico e se aceitar. Nós temos que nos aceitar, e com isso você estimula o pecado ele jaz à porta, as pessoas, mesmo se dizendo evangélicas, cometendo pecado, mas por isso que a consciência delas ficam cauterizadas, porque elas estão debaixo dessa influência maligna dessa corrente filosófica. Ou seja, ceder à tentação
Ceder à tentação porque reprimir a tentação é prejudicial à saúde. A Bíblia fala o contrário, que Deus nos deu força e não permitirá que sejamos tentados acima das nossas possibilidades. Então veja que são correntes filosóficas malignas, contrárias ao texto bíblico. O hedonismo, naturalmente, isso muitas vezes representa o intento para justificar a imoralidade. Mas esses mesmos teóricos não concordariam com a liberdade da mesma pessoa para matar, para roubar, porque é pecado também, né? Afinal de contas, se eu libero um sentimento meu carnal, por exemplo, e eu justifico porque eu preciso vencer a inibição, então eu também poderia justificar para matar uma pessoa, para liberar a minha ira, mas aí os hedonistas não querem isso, não, isso não. Ora, então, é uma justificativa falaciosa, né? Uma justificativa enganosa. No fundo da teoria está o desejo de diminuir a gravidade do pecado, de ofuscar o pecado. E olha como que o hedonismo está muito ligado ao liberalismo teológico ou à teologia liberal, porque ela tira a autoridade da Bíblia, ela relativiza muitas questões que a Bíblia coloca como pecado. Você coloca um pano de fundo e você esconde, né? Então representa uma variação moderna da mentira antiga, né? Que a serpente falou para Eva: não, você não vai morrer não, você pode comer esse fruto, certamente não morrerás, né? Mas morreu eternamente, morreu fisicamente, e aquilo ali, aquela semente passou para toda a humanidade. Muitos descendentes de Adão têm engolido a amarga pílula do pecado, adoçada com suposta suavizante de segurança. Isso não vai te fazer dano algum. Olha o hedonista aí justificando o seu pecado. O bem, dentro do hedonismo, ele é simbolizado pela alvura, ou seja, ele é branco, né? O bem é branco, e o pecado pela negrura. Porém, os hedonistas querem misturá-los, dando-lhes uma cor cinzenta, neutra. A admoestação divina àqueles que procuram confundir as distinções morais é: ai daqueles que chamam mal bem e o bem mal. Então nós temos que ter cuidado. Hoje nós temos igrejas que justificam pecados da imoralidade, pecados que à luz da Bíblia, né? Por exemplo, o homossexualismo, por exemplo, o roubo, a bebedeira, né? E os desvios sexuais morais que existem, todos são pecados. Mas o hedonista faz uma mistura com o liberal, e ele começa a dizer que o texto bíblico foi escrito por homens, não tem essa autoridade toda, o importante é nós nos liberarmos. E aí a gente enxerga o mal como o bem e tudo fica legal. Isso não pode, e nós temos que enfrentar o hedonismo com a palavra de Deus. A ciência cristã é uma seita, foi fundada por uma mulher americana, e muitos artistas frequentam essa religião nos Estados Unidos. Ela é muito forte nos Estados Unidos, ela também nega a existência do pecado. Então é uma seita que não acredita, ela não tem pecado, não existe pecado. Nega que o pecado tem uma existência real e afirma que ele é apenas um erro da mente moral. O homem pensa que o pecado é real, por conseguinte seu pensamento precisa de correção. Então é uma questão de pensamento. Fica naquela questão como se fosse uma coisa que hoje as pessoas falam: é porque você foi criado na religião, por isso que você pensa assim. Não é. Nós temos uma consciência divina que nos acompanha. Mesmo as pessoas que podem ser criadas por ateus depois de grande, quando fizer coisas erradas, a consciência delas vai acusar. Mas, depois de examinar o pecado e a ruína, que são mais do que reais nesse mundo, parece que esse tal erro da mente mortal é tão terrível como aquilo que todo mundo conhece por pecado. Ou seja, mesmo a ciência cristã que nega o pecado, né, não consegue negar esse peso que traz na consciência, né? Mesmo dizendo assim, é o erro da mente mortal, é um erro de pensamento. Não é. As pessoas sofrem por pecarem, as pessoas sofrem por estarem diante de Deus. Então, no final das contas, tudo aquilo que eles querem negar, na verdade, é o pecado. As Escrituras, finalizando aqui, denunciam o pecado como uma violação positiva da lei de Deus, ou seja, está escrito, declarada, normatizada, e sendo uma verdadeira ofensa que merece o castigo real no inferno real.
Então isso é muito forte, é a expressão aí que o Meyer Pearlman traz quando ele trata dessa seita chamada ciência cristã. No site do CACP tem vários PDFs referentes a essa seita norte-americana, você pode pesquisar e aprofundar um pouco seus conhecimentos ligados à ciência cristã. Muito bem, então nós fechamos a aula do fato do pecado. Você tem aí os contatos de WhatsApp para falar conosco. Você pode pedir para ser adicionado ao grupo do canal do Telegram e aos diversos grupos do CACP, né? E é importante você prosseguir no sequenciamento das aulas. Nós vimos que o pecado é um fato, o pecado é uma realidade, que existem correntes filosóficas que tentam negá-lo, mas cada uma delas nós abordamos aqui os seus pontos de inconsistência, os seus pontos de incoerência, e vendo inclusive como que a Bíblia contrasta com todas essas correntes filosóficas que buscam negar o pecado, tá bom? Muito obrigado, eu encerro aqui a aula 11, vejo vocês então na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.